Agora... Ok. Pronto. Isso, quem não tem o PDF do livro, ele está disponível, está aí na página do... né? Então, boa noite. Hoje a casa tá cheia e sejam bem-vindos aí, os que estão a primeira vez aí. E muito bem-vindos ao grupo de estudo em Filosofia da Magia, essa retomada, né, dos nossos estudos aí. A gente passou por Jâmblico, a gente passou por Pico della Mirandola, a gente passou por Novalis e a gente decidiu pensar o hermetismo, né, pensar a tradição hermética junto com um pensador aí do Renascimento, Giordano Bruno. E assim, eu me lembro muito da fala do Américo Sommermann, né, ele dizendo que para você entender o esoterismo ocidental, e eu concordo muito com isso, fundamentalmente o hermetismo e Plotino, né, eu concordo demais com essa fala dele. Ele falou lá no Marcelo Del Débio, e eu tenho em grande estima o Américo Sommermann, que é o tradutor das obras do Jacob Boehme, enfim, da editora Polar, né, e ele fala isso, eu acho isso muito interessante. Então hoje, o que a gente vai fazer? Eu vou apresentar aqui para vocês, certo, alguns trechos que eu achei interessante, do livro, né, da obra da Franciès, do capítulo 1. No final eu faço um resumo e depois eu abro para perguntas, tá bom? Então, basicamente aqui é um fichamento. O que eu fiz foi um fichamento para a gente pensar certas questões, né, para a gente articular essas questões e, de repente, encaminhar um aprofundamento de algumas outras, tá? Bom, então eu coloquei aqui, Giordano Bruno é a tradição hermética, grupo de estudos em filosofia da magia, é a obra da Franciès, né, que foi escrita em 1964, né, embora já essa tradução e essa edição para o Brasil já é na década de 90, mais ou menos, mas a obra ela é de 64, então, assim, às vezes as pessoas falam assim para tomar um pouco de cuidado, né, com a questão histórica, se de lá para cá alguma novidade em relação à historiografia do hermetismo se apresentou, né, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Para leitura Cultrix, como a gente sabe, né, e o capítulo 1, que vai falar do Hermes Trismegistus, né? Quem leu, quem acompanhou o capítulo, que é curto, né? Eu acho que vai ter capítulos lá que vão ser mais longos, que a gente vai ver. Lembrando que a gente vai tratar todos os capítulos, tá? A gente vai fazer os 22 capítulos, tá bom? E isso aqui vai ficar gravado, para depois vocês terem acesso, depois a gente vai falar como. E começa lá na página 13, né? Quem observou lá o PDF percebeu. Bom, e aí eu já me deparei com essa passagem aqui da página 13, que já vai acionar algumas questões fundamentais para entender. Porque, assim, vamos fazer um contexto, obviamente, né? Quem é a Franciès? Deixa eu botar aqui. Quem é a Franciès? Franciès, para quem não sabe, gente, é uma historiadora inglesa, tá? Apresentando para quem não sabe, é uma historiadora inglesa, que ela, não só ela, mas ela é uma dos luminares dentro da universidade que apontou para a importância do estudo do esoterismo, né? Porque o esoterismo, ele sempre foi meio que rechaçado pela universidade, o campo místico, o campo esotérico, porque a ciência teria superado isso, então isso seria resquício de superstição. Então a gente sabe que o viés positivista, né, que ainda é muito forte na intelectualidade mundial e brasileira, né, também, sempre que colocou de lado. E aí, quando ela fez um estudo sobre o Giordano Bruno, ela percebeu o seguinte: para a gente entender o Giordano Bruno, é indispensável. Ele percebeu a tradição hermética, e não só para entender o Giordano Bruno, mas para entender a aurora da modernidade e da ciência moderna. E aí inaugurou aquilo que a gente chama de o paradigma Yates, né? Que é o quê? Que é essa ideia, eu acho isso incrível, gente, eu compartilho desse paradigma, que é dizer o seguinte: você só consegue entender a ciência moderna se consciente, o lado noturno, o lado da tradição hermética, o lado ali dos cientistas que estavam evocando anjos e estavam falando sobre ciência. Então, nessa aurora da modernidade, né, que a ciência ainda estava imbricada com a teologia, isso é uma chave para a gente entender o espírito da ciência, o espírito do mundo moderno. Esse é o paradigma Yates. Então, ela levanta assim o véu e diz: olha, aquilo que a gente negligenciava, que era o esoterismo, ele é fundamental para entender a modernidade, a ciência moderna, e especialmente o Giordano Bruno, como a gente vai ver aqui. Bom, então essa é a tese da Yates, e nesse livro ela vai mexer em algumas coisas controversas, né? A gente vai ver que ela vai mexer na questão do que foi que realmente a condenação do Giordano Bruno, né? Se foi realmente a questão dos vários mundos, ou se foi alguma questão mais teológica. Ela vai ter uma defesa mais teológica, a gente vai ver isso com calma. Bom,
Então, falei, né, uma historiadora inglesa, a gente já sabe que o hermetismo, só para situar, para quem realmente assim, não estiver sabendo, o hermetismo é do século II, III depois de Cristo, tá? Como aqui está dizendo, ó. E o Giordano Bruno é do Renascimento, tá? Ali do século XVI, tá? E o que acontece? Acontece que o hermetismo ele foi reabsorvido no Renascimento. E o Giordano Bruno ele recebe essa influência e a filosofia dele, o pensamento dele é um desdobrado dessas questões de hermetismo, como a gente vai ver. Então, lá na página 13, né, para quem acompanhou, tem escrito assim, ó, vamos começar. Mas o movimento renascentista, do qual tratará este livro, do retorno à pura idade de ouro da magia, está baseado no radical erro de datas. As obras inspiradoras dos magos da Renascença, e que eles acreditavam da mais remota antiguidade, haviam sido escritas no século II e III depois de Cristo. O que eles aprendiam não era a sabedoria egípcia, um pouco posterior à dos patriarcas. Então, qual é o problema que ela começa a tratar nesse parágrafo? Ela está dizendo o seguinte, e aí estava até tendo discussão do grupo, né, sobre isso. Existe um erro de data, né? Existe um problema histórico aí, que os magos da Renascença, os filósofos da Renascença, eles achavam que o corpus hermético era do tempo de Moisés e de Abraão, ou seja, de uma antiguidade quase que imemorial, que Platão teria bebido nessa fonte. Só que a historiografia posterior, moderna, descobre que o hermetismo, o corpus, tinha essa antiguidade que os magos da Renascença acreditavam que tinham. Então nós temos um problema histórico, né? Que, assim, apesar de ser um problema, a gente tem que entender que essa significação que os magos da Renascença davam por achar que o hermetismo tinha essa antiguidade toda, acaba nos ajudando a entender a postura que eles vão ter diante do hermetismo, entendeu? A reverência que eles vão ter em relação a isso vem dessa coisa do Renascimento, como ela vai explicar aqui melhor, de voltar ao antigo, de procurar as raízes no passado, né? Ou seja, uma certa crença de que a humanidade se perdeu de uma verdade mais fundamental. Então, esse erro histórico, que eu queria deixar claro é isso aqui, ele não diminui a potência do pensamento e das questões que vão ser desenvolvidas. É isso que eu queria deixar claro para vocês, tá? A princípio. Que isso não macula a profundidade do que a gente vai ver, porque isso fala muito mais, né, sobre o pensamento de uma época do que propriamente sobre a verdade histórica do hermetismo, como o Fábio estava falando lá no grupo. Apesar do hermetismo ser aqui do século II ou III depois de Cristo, é razoável imaginar que possa ser uma tradição greco-egípcia, né, que foi passando, que se combinou com o hermetismo. Eu acho razoável pensar aquilo. Apesar do hermetismo, a gente vai ver que ele tem algumas coisas estranhas, né, como certas passagens meio cristãs, a gente vai ver com calma isso. Outro parágrafo interessante, né, que ela trouxe aqui na página 14 é o seguinte: além destes tratados ou receituários para a prática de magia astral, inspirados em Hermes, que ela está falando do corpus hermético, desenvolveu-se também uma literatura filosófica associada a esse mesmo reverenciado nome. Ou seja, começou a se desenvolver uma literatura filosófica cujo patrono era Hermes, ou se dizia ser Hermes, né? E a gente não sabe se o Hermes é uma pessoa, é um conjunto de pessoas, é uma comunidade, é um estado de consciência, e a gente vai deixar isso, vai discutir isso mais tarde. Ignora-se quando o quadro de referência hermético foi primeiramente utilizado para a filosofia, mas o Asclépio é um livro do corpus hermético, tá? E o corpus hermético, que são a parte mais importante chegada às nossas mãos da hermética filosófica, devem provavelmente ter sido escritos entre 100 e 300 depois de Cristo. Como é que eles sabem disso? Não só a questão de hoje se saber, através do carbono 14, assim, a matéria, mas questões literárias mesmo, né, questões de significação que estão muito claras que dessa época, e ela vai falar um pouquinho do espírito dessa época, que é importante a gente entender. Bom, foram escritas na antiguidade remota por um onisciente sacerdote egípcio, como acreditavam os renascentistas, e sim por vários autores desconhecidos, isso o corpus hermético, tá, gente? Todos possivelmente gregos, e o que contém é a filosofia grega popular de seu tempo. Mescla de platonismo
de estoicismo, combinada com influências hebraicas e talvez até persas. Ainda que muito diversas, todas elas exalam uma intensa piedade, né? Então, como o cristianismo, né, em Roma já estava ficando muito forte, né? É razoável a gente imaginar que respinga no corpus hermético. A gente vai ver que trechos são esses, né? Que essa pegada cristã aparece no corpus hermético. E engraçado, essa pegada cristã que aparece no corpus hermético serviu para os magos da Renascença, os filósofos da Renascença, despistar a igreja. Para dizer, olha, isso aqui não é muito estranho ao cristianismo. Tem até a linguagem cristã. Então, olha como o erro histórico deles achar que era uma sabedoria imemorial, né? Naquela época, se acreditar que isso era uma coisa muito antiga, ajudou eles a despistar a igreja, porque a igreja pensou assim, pô, se isso aqui é muito antigo e tem uma linguagem meio cristã, então ele, de fato, ele estaria anunciando a verdade cristã, então vamos deixar esses bruxos aí estudarem essas coisas, ainda talvez não faça muito mal, é coisa intelectual, vamos deixar, né? Mas se bem que a gente sabe que não foi bem assim, né? Não deixaram muito barato essa antiguidade demais do cristianismo, né? Porque se o cristianismo tiver raiz no Egito e na sabedoria memorial, obviamente que a instituição da igreja perde poder, e aí nós temos uma questão política envolvida, né? Então, a reação da igreja vai ser uma reação essencialmente e iminentemente política. Bom, e aí o Asclépio, que é um texto aqui, ó, o Asclépio, que é das obras do Corpus Hermético, que é da hermética filosófica, porque o corpus hermético é dividido numa parte mais filosófica e outra parte mais magística, astral, mais técnico, né, mais magística, mais assim, técnico, não tem outro termo melhor dizer. E tem a parte mais filosófica. Bom, o Asclépio pretende escrever a religião dos egípcios e os ritos e processos pelos quais eles atraíam a força do cosmo para as estátuas de seus deuses. Olha, quem estudou jâmblico aqui, a teurgia, se liga na teurgia, ó, chamar a força dos deuses para as estátuas. Esse tratado chegou aos nossos dias através da tradução latina, antigamente atribuída a Apuleio de Maldaro. O Apuleio é o que vai escrever o Asno de Ouro, a gente vai ver lá na frente, né? Então havia uma tradução latina muito antiga do Corpus Hermético, e que depois, né, por outras rotas, a gente vai ver, vai chegar na Renascença. E o que é interessante aqui, está querendo dizer é o seguinte, apesar de falar da religião dos egípcios, a gente tem que ver que o Egito aqui é o Egito helenístico, não é o Egito antigo da antiguidade, é o Egito romano. A gente está... É importante situar isso historicamente, gente, é importante. Se você não entender, certo, o espírito desse século, o que era esse século II, século III, essa antiguidade meio que tardia, você não vai entender o espírito do hermetismo, nem do cristianismo, que é o que vem depois, pouco depois, né? Aliás, que é o que vem, já estava ali já se desenvolvendo muito forte. E, bom, então assim, peraí, vou passar aqui, peraí. O Pimandro é o que eu cheguei mais a ler. O Pimandro é muito interessante, né? Tem até um estudo da Rosa Cruz Áurea sobre o Pimandro. Tem vários estudos lá no gnosticismo, enfim, no cristianismo. Que o Pimandro ele fala mais do cosmo, né? Como é que foi a hierarquia do cosmo e tal, essa coisa toda. O Pimandro, primeiro tratado do Corpus Hermético, uma coletânea de 15 diálogos herméticos, traz um relato da criação do mundo, reminiscente, em parte, do Gênesis. Então tem alguns paralelos muito fortes com o Gênesis hebraico. Olha a influência hebraica no Corpus Hermético, né? Uma vez eu estava num podcast falando que o hermetismo vinha depois, né, do cristianismo, o cara não entendeu. O cara disse assim, não, é como assim? O Hermes é antigo e tal, e a galera não tem esse detalhe histórico que é importante, né? A gente falar sobre isso, a gente deixar claro isso a partir desse ponto, né? Então, assim, o Pimandro é esse tratado, né, que fala da criação do mundo, que fala do nous, que fala do diálogo dele com o Hermes e por aí vai. Bom, agora, essa passagem é muito importante, que a Franciette vai pegar, que ela vai explicar o espírito desse século, para a gente entender. Esse mundo do século II, todavia, buscava intensamente o conhecimento da realidade e uma resposta aos problemas que não encontrava na educação normal. Voltou-se, pois, para os outros modos de buscar resposta, para os modos intuitivos, místicos e mágicos. Gente, no final eu preparei um slide com resumo, para a gente pegar tudo bem direitinho, tá? Então a gente tem que entender que essa antiguidade tardia, ela já estava um pouco cansada da dialética, um pouco cansada da filosofia grega,
e ela vai procurar assim, o êxtase da razão, essa intuição de que há algo suprarracional que atinge mais fundamentalmente essa verdade do mundo. Então, o corpus hermético é permeado dessa abertura para o mágico, essa abertura para o místico, que é típico dessa época, né? Então, ele vai dizer aqui, ó, ela vai dizer, uma vez que a razão aparentemente falhara, buscou cultivar o nous, a faculdade intuitiva do homem. Então, o nous é uma faculdade humana que consegue perceber a ordem intelectual do universo. É análogo àquilo que os filósofos alemães vão chamar de intuição intelectual, né? Intellektuelanschauung, que é assim, para mim poder pensar, para que nós podemos pensar as partes do todo, é necessário que uma intuição do todo preceda e esteja na nossa alma, e por isso que nós buscamos esse universal. Né? Por isso que a filosofia é essa busca desse universal, esse destrinchamento dessa intuição noética. Né? Intuição intelectual, eu gosto de chamar de intuição noética quando eu quero pensar em termos mais neoplatônicos, mais antigos. Mas quando eu quero falar em termos mais modernos, eu falo de intuição intelectual. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, essa intuição da totalidade, do mecanismo da totalidade, né? Que vai fundar a gnose, né? Tá? Bom, a filosofia seria utilizada não como exercício dialético, mas como modo de alcançar o conhecimento intuitivo das coisas divinas e do significado do mundo, como gnose, em resumo, pelo qual se estaria preparando o discípulo para o ascetismo e para o modo de vida religioso. Vocês podem conversar à vontade, tá, gente, aí no chat, não tem nenhum problema. As perguntas é que vai para o final, não vou poder deter o que vocês vão estar perguntando, mas pode conversar à vontade, tá bom? Bom, aí retoma essa questão, né? A crença de que o Egito era o sítio de origem de todo o conhecimento, de que os filósofos gregos o haviam visitado e conversado com os sacerdotes do país, estava presente de longa data no modo de sentir do século II. Ou seja, havia nessa época essa ideia de que o Egito era a raiz religiosa e arcaica da qual a filosofia vai beber. Né? A gente tem que lembrar que é escrito na vida de Pitágoras que ele viajou ao Egito, né? Tales de Mileto viajou ao Egito. Né? Então, os gregos viam os egípcios como seus pais, como uma terra de sabedoria, como uma terra de magia. Né? A gente vai ver que o Giordano Bruno vai mais longe. O Giordano Bruno vai dizer que só há uma religião verdadeira, é a religião dos egípcios, né? Que é a magia. Né? Todas as religiões são tentativas mais ou menos fracassadas de destrinchar a religião egípcia. Olha como é interessante, né? Um cristão, né, falando que a religião verdadeira é a religião egípcia. Olha como foi que ele irritou o clero. A gente vai ver isso mais com calma, né? Bom, essa disposição pró-egípcia do mundo greco-romano é que se reflete no Asclépio hermético, na sua estranha descrição da magia, graças à qual os sacerdotes egípcios animavam as estátuas dos deuses. E na comovente profecia que a gente discutiu lá no grupo, segundo a qual a antiquíssima religião egípcia estava destinada a desaparecer. Tem uma profecia no Asclépio, né? De que essa antiga religião ela estaria destinada a desaparecer. O que diz o Hermes? Nesse momento, diz o suposto sacerdote egípcio Hermes Trismegisto ao seu discípulo Asclépio, ele diz assim, nesse momento, no futuro, né, cansados da vida, qualquer coincidência com o nosso mundo neoliberal, da exploração do trabalho e da fadiga e da sociedade do cansaço, não é mera coincidência, tá? Os homens não mais considerarão o mundo um objeto digno de admiração e reverência. É sim, meus irmãos, isso aqui, para mim, agora é uma opinião minha, né? Falei lá no grupo. Isso aqui está falando muito claramente do nosso mundo. Se você for olhar para o nosso mundo, para a modernidade, nós temos até espiritualistas que dizem que a natureza nada mais é do que um mar de átomos. Ou seja, olha o desencanto, né? Olha essa perca dessa admiração e dessa reverência pela natureza. Né? E vai chegar um momento que os próprios espiritualistas vão perder esse encanto da natureza, né? Olha aí, então, como mais na frente o romantismo vai beber dessas águas, né? Então, assim, eu achei muito interessante essa profecia, muito interessante, porque é como se prenunciasse, ao meu ver, né,
o aparecimento do niilismo, né? Então o Hermes está prevendo o niilismo, como é interessante, né? Já a ausência de sentido da natureza é meramente um conjunto de átomos e quem dá sentido ao sujeito. Isso é niilismo, né? Por que niilismo? Porque você retira da natureza o sentido próprio dela e você diz que é o homem que dá sentido, pura e simplesmente o homem, né? Isso é niilismo. É uma das formas do niilismo. Uma das formas do conceito, cara. Há outros conceitos de niilismo, mas aqui é um conceito mais básico, né? Então, outra passagem. Não foi apenas no Asclépio que os escritores herméticos empregaram a expressão filho de Deus. Olha aí. No corpus hermético existe a expressão filho de Deus. Aí você vai dizer, poxa, então a Bíblia copiou o corpus hermético. Bom, aí a historiografia moderna já descontaram. É o corpus hermético que talvez tenha uma influência do hebraico, porque ele veio do século II, 300 depois de Cristo, como ele está dizendo, né? Só que essas passagens ajudaram os magos da Renascença. Olha aí a ironia histórica, né? Esse erro histórico ajudou o nascimento da cabala cristã, do hermetismo, da teosofia no Renascimento, né? Sem esse argumento contra a igreja, eles não conseguiriam estudar isso aqui, né? E aí esse erro histórico serviu como proteção histórica, né? Olha como é interessante. No princípio do Pimandro, que é o relato hermético da criação, afirma-se que o ato da criação aconteceu graças a uma palavra luminosa, que é o Filho de Deus. Vocês conseguem perceber a semelhança dessa palavra luminosa com o verbo, com o Logos? No princípio era o Logos era Deus, Yod He Vav He. Existem semelhanças profundas, né, em relação a isso. E esse Filho de Deus, né, que no cristianismo é associado ao Cristo, mas aqui vai ter outra significação, né? A gente vai ver com calma qual é. Bom, e aí é o seguinte, os padres gregos, né, os padres latinos, a patrística, Lactâncio e Santo Agostinho, ali na patrística, no começo da formulação teológica do cristianismo, eles também acreditavam que o Hermes Trismegisto tinha essa antiguidade memorial. Mas a gente vai ver duas posturas. A gente vai ver a postura do Lactâncio e a gente vai ver a postura do Santo Agostinho, porque são posturas diferentes e que vão influenciar lá na frente o Giordano Bruno, o Pico da Mirândola, o Filósofo do Renascimento. Quem foi Lactâncio? Lactâncio nasceu em 250, 325 depois de Cristo, foi um dos primeiros autores cristãos que se tornou conselheiro do imperador romano Constantino I, orientando sua política religiosa cristã em seus estágios iniciais de surgimento. O imperador que se converteu ao cristianismo, a gente sabe da história, né? E tutor de seus filhos, Crispo. Seu trabalho mais importante é o Institutione Divinae, os Institutos Divinos, um tratado apologético destinado a estabelecer a razoabilidade e a verdade do cristianismo para os críticos do pagão. O que é apologia? O que é uma coisa apologética, gente? Apologia é quando você diz o seguinte, eu vou provar que minha religião é verdadeira, eu vou mostrar como ela é real na natureza, eu vou na história. Apologia nesse sentido, né? Como eles queriam converter os pagãos romanos, eles não podiam utilizar meramente da fé. Eu acredito, você tem que acreditar porque eu estou sentindo Jesus em mim. Não rola isso na Grécia, não rola isso em Roma, né? Como hoje em dia a gente vê muitos evangélicos, né, e cristãos em geral, achando que você tem que acreditar porque é real para eles. Então, como assim não é real para você? Aqui não. Aqui precisou de uma argumentação filosófica, né, de uma entrada na semântica do grego romano, né, dessa coisa da filosofia grega. E aí a apologia é justamente isso. A apologia é você tentar provar que a sua religião é verdadeira argumentando, olhando para a natureza, encontrando pontos, né? Por exemplo, um exemplo bem básico, né? Por exemplo, se eles estivessem vivos, eles podiam dizer que, por exemplo, o átomo, né, que tem prótons, elétrons e nêutrons, isso é a trindade. Tem a galera que fala isso na internet, né? O átomo é 3, então isso lembra a trindade. Isso é um argumento apologético, entendeu? Você pega a religião revelada e você tenta dizer que, de algum modo, a natureza está espelhando essa verdade. Isso é que é apologia, tá? Para quem não sabe, na questão filosófica. E o que acontece? Para provar isso, eles tinham que utilizar do argumento filosófico, né? Inclusive, é aí que eles vão dizer que Platão e Aristóteles, apesar de não serem cristãos, eles, por estarem ancorados no Logos, eles têm uma meia-verdade. Então, a gente tem que entender que a patrística, ela foi um momento de amor e ódio com o paganismo, né? Uma dupla relação com o paganismo. Pega ali o que tem de Logos, né? O que eles acreditavam como Logos, como razoável, e tira algumas coisas que a gente vai ver aqui com Santo Agostinho. Então, o contexto em que Agostinho condenou a passagem idólatra do Asclépio é importante. O Lactâncio, como eu disse, né, ele vai ser favorável ao Hermes Trismegisto.
Ele vai dizer, o Hermes Trismegisto é um profeta gentil. Olha como é interessante. Ele não é um profeta hebreu, ele é um profeta dos povos gentios. Ou seja, o cristianismo, para o Lactâncio, a prova que o cristianismo é verdadeiro, para o Lactâncio, é a religião que triunfou na história, né, que venceu o Império Romano, é que até o mais sábio dos pagãos, que era o Hermes, anunciava, de algum modo, a verdade cristã. Né? Ou seja, com termos como Filho de Deus, o Pai Celeste, enfim, algumas coisas que a gente vai ver que, estranhamente, né, a gente sabe agora, que estamos aqui no futuro, que são traços da influência hebraica, do caldeirão cultural ali, da Alexandria, do Egito, do Romano, etc e tal. E só que o Santo Agostinho não. O Santo Agostinho vai dizer, não, peraí, meu filho, calma aí. O Hermes Trismegisto, aquele cara que ensina você a chamar os deuses para as estátuas, aqui os daimones, que cultua os daimones, não, isso aí não pode ser de Deus, isso aí é condenado, isso é idolatria. Hermes não pode ser um profeta, porque ele é um idólatra, porque ele adora os daimones. Ele é um adorador desses seres que eles chamam do cosmo para encantar as estátuas, né? E aí o conceito de daimon, conceito grego, para a gente entender o que o Agostinho está dizendo com isso, aí teria que aprofundar essa questão. Lembrando, gente, que tem algumas coisas que eu não vou entrar, tá? Porque não dá para entrar em tudo. E o que eu não for entrar, eu vou deixando aqui chaves para a gente aprofundar depois na conversa no grupo, tá bom? Algumas coisas eu vou deixar mais como aprofundamento. E nós temos aqui o Asno de Ouro, da Apuleio, o famoso Apuleio, que foi a primeira tradução latina, né, do Corpus Hermético. Eu digo isso por quê? Porque o Santo Agostinho e o Lactâncio, eles leram o Corpus Hermético, mas a partir dessa tradução. Eles não leram lá o começo do Corpus Hermético original, eles leram a partir dessa tradução do Apuleio, o Asno de Ouro, que fala, enfim, do culto de Ísis, uma literatura que ficou muito famosa na Antiguidade Tardia, é um ponto para a gente aprofundar, tá? Essa questão do Asno de Ouro, porque o hermetismo antigo e essa percepção aí do culto de Ísis é muito importante para entender o hermetismo, mas não vou entrar aqui em detalhe. Então é o seguinte, os pareceres de Agostinho sobre Hermes apresentaram naturalmente dificuldades para os admiradores dos escritos herméticos da Renascença. Poxa, Santo Agostinho condena o hermetismo. Como é que vocês querem juntar o cristianismo com o hermetismo? Como é que vocês querem ver a verdade cristã no hermetismo? Isso era uma queixa que se fazia na época, né? Abriu-se vários caminhos. Um deles era afirmar que a passagem idólatra do Asclépio era uma interpolação feita na tradução latina pelo mago Apuleio, e não se achava no original grego de Hermes, já perdido. Qual era o argumento deles? O argumento deles é o seguinte, é como interessante, ó. Ele vai dizer o seguinte, não, calma aí, igreja, calma aí. Essa coisa que o Hermes ensina a trazer os daimones para as estátuas, né, a influência celeste dos deuses, isso aí foi uma coisa que o Apuleio se intrometeu e colocou. Mas o Hermes não tinha isso. Então eles argumentavam que isso foi uma interpolação, que não era bem isso, que isso foi acrescentado porque a gente não tem mais o original, a gente tem a mediação do mago Apuleio, então a gente tem que colocar um parêntese nessa questão muito magística do Corpus Hermético, porque a cópia que a gente tem é uma cópia que vem de um mago pagão, né, que é o Apuleio. E estamos finalizando, quando eu coloco aqui em branco é que nós estamos no final já, viu? Então, olha, por último, foi quase certamente a descoberta do Corpus Hermético o que demonstrou a piedade de Hermes e o associou tão intimamente à filosofia platônica reinante, reabilitando seu Asclépio, condenado por Agostinho, como contendo magia demoníaca, magia dos daimones, tá, gente? Não é satanismo dos feridos, não, calma. Magia com os daimones, a gente estudou o que eram os daimones, né? Quando a gente viu o Jâmblico, né? Quando a gente viu lá os mistérios egípcios, a gente fez um estudo muito profundo sobre os daimones, não dá aqui para a gente aprofundar o que é o daimon agora, tá? Mas é uma espécie de criatura intermediária entre os deuses e os homens, tá? A posição extraordinariamente iminente designada a Hermes Trismegisto nessa nova era reabilitou o Egito e sua sabedoria e, portanto, a magia associada a essa sabedoria. Egito e magia basicamente passam a ser, na mentalidade do Renascimento, uma coisa só, né? O Egito é a terra da magia, a religião egípcia é a magia. Engraçado que o Eliphas Levi, né, ele vai muito nessa perspectiva, né, de que a magia ela é a religião universal da própria natureza, né? Por trás de todas as religiões existe a magia. Então a magia ela é a essência
de todos eles, fora de uma perspectiva mágica. Então você tem que habitar uma perspectiva mágica para habitar o religioso, né? É uma tese do Deleuze-Lévy, e que aqui, de certa forma, a gente vê isso, porque quando se pensa Egito, se pensa que a religião dos egípcios era a magia. Olha como é interessante, né? Não é que os egípcios tivessem uma religião no sentido do dogma, como a gente pensa hoje, muito doutrinal, como a gente pensa hoje, né? Claro que eles tinham um corpus doutrinal, claro que sim. Mas quando se fala de religião egípcia, no Renascimento, eles estão imaginando a magia. A própria magia. Não é só aquela religião, mas uma espécie de técnica do mundo, técnica da natureza, tecne, né, vamos dizer assim, dos códigos secretos e ocultos da natureza, né, ou seja, dessa linguagem do mundo, dessa linguagem da alma do mundo. Então, o mago é aquele que vai saber ler a alma do mundo, e, portanto, o Eric Weil está certo, né? O precursor do cientista moderno não é a filosofia, é a magia. Essa é uma tese do filósofo contemporâneo, Eric Weil. É no mago que a gente vai entender o protótipo original do cientista, porque o mago era aquele que investigava a natureza, o mago era aquele que tinha um saber sobre a natureza, um saber meio que técnico, né? De operar, de acender a vela, de fazer o ritual, a hora certa e tal, toda aquela parafernália, porque ali seria, vamos dizer assim, o campo imemorial e originário da ciência, do mundo moderno, né? Bom, e aqui, galera, ó, para terminar e para abrir para a gente conversar, tá? Abrir para perguntas, eu fiz um resumo desse capítulo, tá? Um resumo. E aqui tá acusando que a chamada vai terminar em 15 minutos, então qualquer coisa aí volta outro link, tá? Aqui acusando aqui, mas eu vou falar rapidinho. Resumo. A literatura hermética não vem da época dos patriarcas, e sim do período conhecido como Pax Romana. A gente viu que o Hermes não vem dessa época como eles achavam, dos patriarcas hebreus, mas vem desse período, né, que é a Antiguidade Tardia. A faculdade intuitiva é muito importante a gente fixar isso. Essa ideia de que a gente pode conhecer a verdade do mundo, né, porque a gente tem alguma coisa dentro da gente que é um elo de ligação com esse mundo, né, ou seja, é como a totalidade do mundo estivesse de algum modo no microcosmo também, esse espelhamento mútuo, por isso que eu posso falar da verdade do mundo, por isso que eu posso falar da gnose do mundo, ou seja, isso é uma capa de proteção ao ceticismo, né? Você vai dizer, o homem não pode conhecer a verdade do mundo. O que o hermético vai dizer? Não, mas o homem tem uma faculdade que é o próprio mundo dentro dele, que é o nous, né? Que é essa faculdade intuitiva, né? E o que é o hermetismo? O hermetismo tem um trecho que a Franciette fala, eu achei muito interessante porque eu já pensava isso, e que é o seguinte: o hermetismo é uma filosofia religiosa e uma religião filosófica, tá? E porque o que seria uma filosofia religiosa? Seria uma filosofia que aponta para a religião, para o sagrado. E o que seria uma religião filosófica? Seria uma religião que ela tem como base não uma revelação específica, mas a própria natureza, a própria racionalidade, a própria ordem das coisas, né? Que percebe nessa ordem do mundo, por isso filosofia, esse religare, né? E aí, por último, Lactâncio e Agostinho acreditavam na atividade de Hermes. Inclusive, notavam a linguagem um tanto cristã nos textos, como as expressões Deus Pai, Filho de Deus e Verbo Luminoso. E por último, o âmago, desculpa aqui o erro ortográfico, aqui na digitação saiu assim, o âmago do platonismo seria uma gnose derivada da sabedoria egípcia para os renascentistas. Então olha como é interessante, no Renascimento, Platão teria bebido do hermetismo. Hoje a gente sabe que o hermetismo veio depois de Platão. O hermetismo foi influenciado pelo platonismo. Hoje nós sabemos, mas na percepção do Renascimento, e é importante se colocar na percepção histórica deles, né, eles acreditavam que as raízes, o imemorial da filosofia, né, ou seja, a sofia que a filosofia tanto busca está no hermetismo, está também nos oráculos caldeus, em outros textos. Então, o interessante dessa época, gente, a meu ver, é que eles tinham essa intuição muito forte de que a filosofia tem um chão, tem uma raiz imemorial, tem uma raiz na gnose, tem uma raiz nessa teosofia, nessa sabedoria divina, nessa teologia primordial, como se ela fosse, vamos dizer assim, um inconsciente da própria filosofia, né? Se a filosofia é a busca da sabedoria, então existe uma sabedoria imemorial, que é o chão, que é o terreno, através do qual a própria filosofia já conversa sobre si mesma e sobre seus pontos, né? Bom, então, gente, foi colocado outro link, que a gente vai sair, vai entrar no link para abrir para as perguntas. Eu encerro aqui a minha apresentação, tá? O próximo link é para a gente para abrir para as perguntas, tá bom? Eu vou para lá agora, tá? Valeu. Simbora, negado.
Agora que começa o jogo. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tá tudo no grupo, viu? Tudo no grupo. Quem não faz parte do grupo, só pedir alguém que faz. Valeu.